Alô, galera, o Santos arrancou um empate diante do Botafogo no Rio de Janeiro neste domingo. Poderia ser melhor? O Santos teve chance de vencer, mereceu vencer o jogo, bobeou. O que o Santos poderia ter feito de melhor? Ou o empate caiu nas mãos do Santos? Sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, depois da vinheta. Fique ligado, a gente vai bater um papo sobre o empate em 1-1 entre Botafogo e Santos, lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. É isso aí, gente. Antes de a gente bater esse papo, eu vou pedir para você deixar o like desde o início do vídeo. Por favor, ajude o canal, se inscreva se não estiver inscrito. Rumo aos 20 mil, faltam aí pouco mais de 100 inscritos para a gente chegar a essa marca aí muito relevante, 20 mil inscritos em 6 meses de canal. Tudo isso graças a vocês. Bom, gente, vamos lá. Vocês gostaram? Em primeiro lugar, queria perguntar a vocês. Gostaram do resultado? Foi melhor do que vocês esperavam? Um empate em 1-1? Ontem eu gravei um vídeo aqui dizendo que o Santos, na minha opinião, pelo momento, merecia até o favoritismo do jogo. Muita gente não concordou, me chamou de maluco. Pô, mas o Santos briga para não cair. O Botafogo ainda pode ser campeão. Briga pelo título, o Botafogo. Poxa, gente, mas temos que analisar em cima dos fatos, em cima do contexto atual. A realidade do Santos, neste momento, é melhor do que a do Botafogo. O Botafogo completou neste domingo, gente, com empate diante do Santos, 8 jogos sem vitória. 8 jogos sem vencer, não é à toa que ele deixou aí escapar uma gordura de 13 pontos de vantagem na liderança e perdeu a liderança para o Palmeiras. O Palmeiras iniciou a rodada na liderança e o Botafogo em segundo lugar. Então a gente tem que analisar o contexto, o momento de cada equipe no campeonato. Pelo momento do Santos e pelo momento do Botafogo, eu achei que o Santos tinha aí uma grande oportunidade de vencer o Botafogo no Rio de Janeiro. Por que o Santos não venceu, na minha opinião? O Botafogo, para mim, é um time visivelmente desequilibrado emocionalmente, jogadores ali sentindo demais essa pressão. Teve protesto de torcida neste sábado, pichação no estádio Newton Santos. Tem jogadores importantes, hein, com problemas pessoais fora de campo. O time inteiro muito pressionado, a torcida pegando no pé, a imprensa carioca. Ou seja, o Botafogo é um time muito mais pressionado neste momento do que o do Santos, embora a realidade, né, dentro da classificação do campeonato de um e de outro sejam completamente diferentes. A do Botafogo é muito melhor, né? O Botafogo está disputando o título, o Santos ainda brigando para não ser rebaixado. Então, analisando por esse contexto, claro, o Botafogo seria aí o favorito, até porque jogou em casa, mas se a gente analisar os últimos jogos, o desempenho de cada equipe nos últimos jogos e os resultados, o Santos, sim, tinha mais possibilidades de conseguir algo melhor. E, especialmente, repito, o momento do Botafogo emocional, na minha opinião, é muito pior do que o momento do Santos, que com o Marcelo Fernandes conseguiu aí se recuperar. Hoje o Santos ocupa a 14ª colocação, né? Voltou com esse empate, com esse pontinho conquistado lá no Rio de Janeiro, voltou a ocupar a 14ª colocação. Pode ser ultrapassado ainda nesta rodada pelo Cruzeiro, que joga nesta segunda-feira diante do Goiás em Goiânia. Então, se o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro chega a 44, passa, portanto, o Santos, que tem 43. O Santos cai da 14ª para a 15ª colocação, se isso acontecer. Mas, com o empate, o Santos se manteve à frente do Vasco, né? Que tinha 42 e tinha aí um saldo de gols melhor do que o do Santos, mas com o empate o Santos ficou à frente do Vasco, Santos que também está à frente do Bahia, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento neste momento. O Cruzeiro é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, mas como eu falei aqui, vai jogar nesta segunda-feira diante do Goiás, jogar em Goiânia, né? Parada difícil para o Cruzeiro, porque o Goiás também ainda luta para fugir do rebaixamento. Vai ser um jogo difícil aí. Se o Cruzeiro não vencer o jogo, o Santos mantém a 14ª colocação. Faltam 3 jogos, o Santos que volta a jogar na próxima quarta-feira diante do Fluminense às 19 horas. Acho que o Santos está aí numa situação relativamente tranquila
em relação ao rebaixamento. O Santos precisa aí de mais 2 pontos, 3 pontos no máximo, né, para conquistar em 3 jogos, né, vai disputar 9 pontos, tendo que disputar e conquistar 2 ou 3 pontos. Então o Santos está aí numa situação relativamente tranquila, até porque desses 3 jogos, 2 são em casa, né? O Santos enfrenta o Fluminense na próxima rodada em casa, depois o Atlético Paranaense fora e encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro diante do Fortaleza na última rodada também na Vila Belmiro. Então, gente, vamos falar sobre o jogo. Acho que o Marcelo Fernandes errou na escalação, ficou provado que o Camacho não tinha condição de jogo, não era o jogador mais indicado para ocupar essa vaga aí aberta no meio de campo pelo Tomás Rincon, que está machucado, né? Dodô também poderia ser o terceiro zagueiro, não jogou porque ainda não está ainda totalmente recuperado. Enfim, ele escolheu o Camacho, ele que assiste aos treinos, ele que organiza, ele que dá os treinamentos, então ele é a pessoa mais indicada e ele é o técnico do Santos, né? A gente não tem condição de dar uma opinião mais embasada porque não acompanhamos treinos, né? Infelizmente, essa porcaria aí de costume, de hábito que se vê hoje no futebol brasileiro, os grandes clubes, os clubes em geral, se fecham para a imprensa, ninguém pode acompanhar mais nada, tudo é segredo, né? O cara espirrou, não conta para ninguém. Não conta para, pelo amor de Deus, não conta para ninguém. Se vazar que o cara espirrou durante o treino já é problema. Então é a situação, né? Hoje em dia a situação, espero que isso ainda mude. É um trabalho, é um hábito que é bom para o jogador, é bom para o treinador, né? Mas não é bom para o clube, não é bom para a torcida, que não acompanha mais de perto o desenvolvimento do dia a dia, né, de treinamentos dos clubes brasileiros. Isso não é bom para a torcida. Mas, enfim, ficou provado pelo desempenho do Camacho que ele não era a pessoa mais indicada, não era o jogador mais indicado para entrar no time. E isso ficou provado no segundo tempo com as mudanças feitas pelo Marcelo Fernandes, quando ele tira o Camacho, né? Quando ele tira também o Nonato, que estava amarelado, para colocar o Lucas Lima e o Maximiliano Silveira, adotando ali um sistema clássico de 4-4-2, porque com o Camacho em campo ele voltava um pouco para fazer o terceiro zagueiro, o Santos melhorou. O Santos conseguiu equilibrar aquela diferença que tinha entre o ataque do Santos e a defesa do Botafogo, que entrou com 3 zagueiros, né? Jogou com um atacante pelo lado direito, fazendo a ala, jogou com um Tietê improvisado pelo lado esquerdo e 3 zagueiros, né? Isso fez com que o Botafogo tivesse sempre vantagem numérica diante do ataque do Santos, já que apenas Soteldo e Marcos Leonardo avançavam um pouquinho mais no primeiro tempo, né? Nonato, Jean Lucas, Fernandes muito recuados, Camacho mais ainda, né? Porque o Camacho praticamente jogava ali no meio dos zagueiros. Enfim, um Santos aberto no meio de campo, um Santos chegando só com 2 jogadores praticamente, os alas apoiando muito pouco. Lucas Braga teve muito trabalho do seu lado para marcar o Vitor Sá, que jogou como atacante, aliás, jogou como ala, né? Ele que é atacante. Do outro lado, o Tietê também levou sempre vantagem diante do Kevson, o Kevson ficou mais, então o Santos se resumia ofensivamente a Soteldo e Marcos Leonardo e eram engolidos pelos 3 zagueiros, o Danilo, o Adrielson e o Vitor Cuesta. E aí o Santos pouquíssimo fez ofensivamente no primeiro tempo. A sorte do Santos é que o Botafogo hoje é um time sem confiança, é um time que não consegue mais ter aquele ímpeto que teve no primeiro turno, não tem mais aquela velocidade, não tem aquela confiança para finalizar, para armar. O Tiquinho Soares realmente está numa fase muito ruim, ele passa por problemas pessoais que estão também atrapalhando o seu desempenho. Enfim, era um Botafogo organizado defensivamente, mas que ofensivamente não tinha capacidade, não tinha confiança para conseguir construir mais jogadas, e é por isso que o Botafogo não conseguiu uma vantagem maior, né? O Botafogo começa o jogo melhor, abre o placar com uma jogada aérea, uma falha do Jean Lucas e do Nonato, né, que deixam ali o Danilo chegar e cabecear com tranquilidade, o zagueirão do Botafogo que foi ao ataque e fez o primeiro gol. O Botafogo, como eu disse, se tivesse um pouquinho mais equilibrado, se tivesse um pouquinho mais de confiança, teria
conseguido aumentar a vantagem ainda no primeiro tempo, aí o jogo ia ficar muito complicado para o Santos. No segundo tempo, né, vira 1-0. No segundo tempo, o Santos tem aí o período do intervalo para se reorganizar. As mudanças do Marcelo Fernandes foram muito boas, né, fez com que o Santos ganhasse mais jogadores no meio de campo. Lucas Lima se aproximou ali dos dois atacantes, do Soteldo e do Marcos Leonardo. Isso equilibrou o duelo do ataque do Santos com a defesa do Botafogo. O Santos passou a ser um time mais propositivo e isso fez com que o Santos, aos poucos, construísse o seu empate. Teve outras chances, né? Mas acabou ali uma jogada ensaiada numa cobrança de falta do Soteldo com o Jean Lucas, que serve o Soteldo. O Soteldo vai à linha de fundo e consegue fazer um cruzamento perfeito para o Messias concluir de cabeça. Messias, que já havia salvado um gol, né, em cima da linha, numa cabeçada, né? Ele salva o gol ali de cabeça em cima da linha. Messias, que para mim foi hoje um dos grandes nomes do jogo, ao lado do Joaquim, que fez outra grande partida. Então o Santos poderia ter conseguido algo mais. Resumindo, se o Santos tivesse um pouquinho mais de ousadia, se tivesse optado por uma escalação um pouco mais ofensiva, né? Se tivesse se preocupado em ficar um pouco mais com a bola, agredido mais o Botafogo, iria, sem dúvida nenhuma, explorar muito mais essa insegurança, esse momento de instabilidade emocional que passa o time carioca. Mas, no final das contas, o empate, né, diante de todas as circunstâncias, o empate acabou sendo um bom resultado para o Santos, que pontuou, manteve aí a sua invencibilidade nos últimos 7 jogos, né? O Santos completou hoje 7 jogos sem perder. Isso é bom, isso dá confiança, dá segurança ao time. Agora tem um jogo contra o Fluminense, dentro de casa, tem tudo aí para conquistar mais pontos. Santos que não vai poder contar com o Nonato nem com o Lucas Lima, os dois jogadores receberam o 3º cartão amarelo, estão suspensos para essa partida. Em compensação, Dodô, que já poderia ser aproveitado hoje, deve ter plenas condições de jogar na quarta-feira. E até o Tomás Rincon, né, que também se recupera de uma lesão muscular, tem alguma chance de ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes para o jogo de quarta-feira. Quarta-feira, Vila Belmiro, que certamente estará lotada para esse jogo muito importante do Santos diante do Fluminense. É isso aí, gente. Santos muito perto aí do seu primeiro objetivo, que é se livrar matematicamente de possibilidade de rebaixamento. Faltam 3 rodadas, o Santos precisa aí de pelo menos 2 pontinhos para ficar mais tranquilo, mas eu ainda acredito que o Santos vai chegar aí aos 47, 48, 49 pontos e conquistar, garantir a sua vaga na Copa Sul-Americana. O Santos precisa garantir uma vaga na Copa Sul-Americana, porque o Santos ano que vem só tem 2 competições garantidas, que é o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Tá certo, gente? Grande abraço a todos, nos vemos por aqui. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e, claro, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ajude o canal a continuar crescendo, tá bom? Um grande abraço a todos, valeu, até mais!